Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é segunda-feira, dia 8 de agosto, 8/8, que data bonita. Vamos que vamos, o programa apenas começando. E hoje, além das notícias e das informações, eu recebo também aqui a vereadora de Petrópolis, Gilda Beatriz, do PSD. Ela vai falar sobre um projeto de resolução 5.090 deste ano, que cria uma frente parlamentar para cuidar da vida e da família. Muito interessante esse papo mais para frente. Agora, nós vamos começar esta edição com o serviço de utilidade pública em Teresópolis. Você que nos acompanha aí no canal 21 Teresópolis, fique ligadinho, porque a obra de construção da nova galeria pluvial na rua Tietê, em Araras, começou hoje, às 8 horas da manhã e segue até às 5 da tarde, gente. O trânsito no entorno terá algumas alterações devido ao trabalho da prefeitura no local. Isso mesmo, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos iniciou a construção de uma nova rede de drenagem de águas pluviais na rua Tietê, no trecho entre a Casa de Cultura Adolfo Bloch e a Praça Dom Quixote, em Araras, com cerca de 500 metros de extensão e utilizando manilhas de concreto de 1 metro de diâmetro. A nova galeria será construída ao lado da já existente no local. Com isso, o trânsito no entorno passa por algumas alterações, como eu falei, começou às 8 horas da manhã, segue até às 5 da tarde de hoje, segunda-feira, conforme eu vou explicar. Vamos lá, guardas municipais estão no local para orientar os motoristas. Os veículos que quiserem seguir de Araras em direção à Várzea deverão seguir pela rua Tietê, acessando a rua Josefa Jorge Copelo, via lateral à Casa de Cultura, prosseguindo pela rua Alfredo Rebelo Filho, seguindo em direção à rua Tietê, sentido Avenida Alberto Torres. Os veículos que estiverem na Avenida Alberto Torres e que tiverem interesse em seguir para o bairro de Araras, deverão acessar a rua Tietê, pegar a rua Alfredo Rebelo Filho, acessando a rua Josefa Jorge Copelo e seguir novamente pela rua Tietê. Quem é de Teresópolis sabe do que eu estou falando, conhece bem o caminho. Bem, quem vier do bairro São Pedro vai pegar a rua Amapá, passando pela Praça Dom Quixote, seguindo pela rua Tietê até a rua Josefa Jorge Copelo, de onde deverá acessar a rua Alfredo Rebelo Filho e em seguida a rua Tietê novamente, saindo na Avenida Alberto Torres, sentido Alto ou Várzea. Tá? Então, você que é de Teresópolis, esse serviço de utilidade pública para você não ficar perdida com as alterações no trânsito por conta dessa obra. Mas a gente continua, gente, em Teresópolis e vamos falar de iluminação pública. Isso mesmo, um balanço da Secretaria de Serviços Públicos registra quase 500 ações de manutenção da iluminação pública durante o mês de julho. Bem, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, nos informou, a assessoria nos encaminhou aqui, que realizou em torno de 500 intervenções na iluminação pública de vias na cidade e no interior do município. Os serviços de troca de lâmpadas comuns e as modernas de LED e substituição de braços de luz alcançaram diversos bairros e localidades dos 3 distritos do município, com 211 ações relacionadas à instalação da iluminação de LED e 271 trabalhos de manutenção da iluminação em geral, isso segundo informações da Prefeitura de Teresópolis, tá? Os bairros atendidos, segundo a Prefeitura, foram o Alto, 40 Casas, Comari, Cascata dos Amores, Granja Guarani, Beira Linha, Santa Cecília, São Pedro, Pimentel, Fazendinha, Bom Retiro, Jardim Serrano, Jardim Europa, Panorama, Várzea, Parque São Luís, Morro dos Pinheiros, Paineiras, Pimenteiras, Barra do Imbu, Quebra Frasco, Quinta da Barra, Caleme, Granja Florestal, Campo Limpo, Posse, Salaco, Parque do Imbuí, Vila Imbuí, Cascata Guarani, Cascata do Imbuí, Coreia, Fonte Santa, Meudon, Hermitage, Quinta Lebrão, Albuquerque, Montanhas, Prata e Vale da Prata. No interior, as localidades que receberam os serviços de manutenção na iluminação pública foram Água Quente, Venda Nova, Vale Feliz, Bom Sucesso, Imbuí, Sebastiana, Vale Alpino, Vieira Canoas, Cruzeiro, Granja Mafra, Pessegueiros, Brejal, Prates, Três Córregos e Santa Rita. Bem, informações
da Secretaria de Serviços Públicos, da Prefeitura de Teresópolis, claro, você telespectador, internauta, você que é de Teresópolis, que mora nestes bairros, pode nos confirmar, não, Beth, realmente o serviço foi feito, as lâmpadas foram trocadas, tem iluminação pública, não é blá, blá, blá da Prefeitura, não. Então, assim, as assessorias de comunicação encaminham, eu presto esse serviço de utilidade pública informando, mas sempre o morador é que sabe se realmente o serviço foi feito, espaço aberto, beleza? Vamos mudar de assunto e vamos para um assunto nacional que interessa a todos na área de saúde, principalmente os enfermeiros, porque o presidente sancionou o piso salarial de enfermagem, gente. De acordo com a lei, o piso nacional de enfermeiros dos setores públicos e privado, público e privado, será de R$ 4.750. O valor vai servir de base para determinar o piso das demais categorias. Vamos conferir na reportagem do colega jornalista Marquesan Araújo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei que estabelece pisos salariais para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Agora, o piso nacional de enfermeiros dos setores público e privado será de R$ 4.750. Esse valor vai servir como base para calcular o salário mínimo de técnicos de enfermagem, que corresponde a 70%, dos auxiliares de enfermagem, que corresponde a 50%, e das parteiras, que também equivale a 50%. Atualmente, cerca de 2,6 milhões de profissionais de enfermagem estão registrados no Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN. Segundo o conselheiro Daniel Menezes, há uma disparidade salarial entre as diferentes regiões do país. O Brasil, por ser um país de proporções continentais, nós temos uma disparidade muito grande, da remuneração, inclusive nos grandes centros, nos estados como Sul e Sudeste, mesmo nesses estados, nos municípios do interior, a gente tem profissionais aí de enfermagem do nível médio ganhando próximo a salário mínimo. A enfermeira Daira Ribeiro, moradora de Brasília, comemora a sanção. Me alegra bastante, uma vez que nós sofremos várias represálias dentro da equipe de saúde, Nós não somos valorizados, não somos vistos como os profissionais que merecem, o reconhecimento pelos anos de estudos que nós desempenhamos e tudo mais. Eu fico muito feliz com o início dessa valorização. O texto aprovado pelo Congresso Nacional previa que os pisos passariam por atualizações a cada ano, levando em conta a inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Mas esse trecho foi vetado. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência, esse ponto era inconstitucional e contrário ao interesse público, porque poderia acarretar dificuldades à política monetária, já que estaria transmitindo a inflação do período anterior para o seguinte. Muito bom, os enfermeiros com certeza merecem até mais, Como nós já falamos aqui várias vezes, foram os profissionais que mais se dedicaram aí durante a pandemia, claro, os médicos, todo mundo sabe, os bombeiros e tudo mais, mas os enfermeiros ficaram ali, entregaram a vida ali para cuidar das pessoas numa pandemia, numa doença que ninguém conhecia, e foi um desespero total, mas eles não arredaram pé e parabéns, merecedores. Bem, vamos mudar de assunto e falar agora de fiscalização, isso mesmo. Fiscalizações do PROCON RJ em postos de combustíveis. As fiscalizações completaram um mês e redução da gasolina fica acima da expectativa. Os fiscais constatam uma redução constante, diária, nos preços de etanol e da gasolina. Isso é muito bom. Agora vamos para as informações que o PROCON passou para a gente. O que aconteceu, Beth? Eles fiscalizaram e daí? Vamos saber. Olha, o PROCON RJ e as Secretarias de Estado de Defesa do Consumidor e Fazenda completaram um mês de ações de fiscalização para verificar a redução do ICMS sobre a gasolina e o etanol no Estado. Desde o início da operação, que começou lá em 4 de julho, a gente falou aqui, 723 postos já foram vistoriados, 314 orientados quanto ao decreto federal, 11.121 esse decreto que nós falamos aqui, que é o 11.121, que determina a exposição dos preços praticados no dia 22 de junho e do valor atual, ou seja, o valor praticado ali no dia. E 102 também foram autuados, 122 postos. Bem, o impacto da redução do ICMS na gasolina chegou, gente, a R$ 2,09, bem acima do esperado pelo governo, que era uma redução em torno de R$ 1,19. O preço médio constatado pelos fiscais na última quarta-feira foi em 23 postos da Zona Norte e Oeste da região metropolitana do Rio, Itaguaí, também no Sul Fluminense,
foi de R$ 5,71 para a gasolina e R$ 4,88 para o etanol, demonstrando a constante redução de valor. Se comparado ao valor praticado antes do decreto, em que a gasolina custava, em média, R$ 7,80, o impacto da redução do imposto, né, no preço da gasolina foi de R$ 2,09, acima da redução estimada de R$ 1,19. Então, isso é bom. Bem, vamos abrir aspas aí para o que o PROCON disse, né? As operações serão contínuas, buscando avaliar e garantir que a redução do tributo seja, de fato, repassada ao consumidor final. Isso aí afirmou o presidente do PROCON RJ, PROCON estadual, e secretário de Desenvolvimento Econômico, Cássio Coelho. Bem, a ação conta ainda com o apoio das secretarias da Casa Civil, de Desenvolvimento Econômico, além do Comando de Polícia Ambiental, da Polícia Militar, das Delegacias do Consumidor e de Defesa dos Serviços. Os delegados da Polícia Civil também, agentes da Força Especial de Controle de Divisas, Operação Foco e da Agência Nacional de Petróleo. As fiscalizações serão mantidas. Então, você que tem postos de gasolina e acha que, não, agora eles já fiscalizaram tudo, a gente pode fazer o que quiser, nananina, não. A fiscalização continua. E se o empresário for um empresário bom, de caráter, não precisa nem de fiscalização, ele sabe o que tem que fazer, não é verdade? Bem, vamos falar agora que recursos da Defesa Civil Nacional são utilizados em obras de recuperação aqui em Petrópolis. A cidade, todo mundo sabe, foi castigada por fortes chuvas e deslizamento nos meses de fevereiro e março. Quem é de Petrópolis, até quem é de fora, todo mundo sabe disso. Nós vamos conferir na reportagem do jornalista Gabriel Navalhas. A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, conta com mais de 30 obras de restabelecimento e recuperação de equipamentos de infraestrutura. O Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, já liberou 10 milhões e 100 mil reais para as ações no município, que foi castigado por fortes chuvas e deslizamentos no início do ano. Os recursos são para limpeza urbana de vias, desobstrução de canais, recuperação e recomposição de vias públicas, de margens de rios e de pontes de pedestres e veículos, entre outros. O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, explica as ações de defesa civil nos casos de desastres e o destino dos recursos repassados. O trabalho da Defesa Civil Nacional acontece antes, durante e depois dos desastres. O Ministério do Desenvolvimento Regional repassou mais de 10 milhões de reais ao município para ações de restabelecimento de serviços essenciais, que consistem basicamente na recuperação, recomposição e limpeza de vias públicas. Após os serviços de restabelecimento e recuperação, o município iniciará as obras de reconstrução. A Defesa Civil Nacional recebeu, até o momento, 8 planos de trabalho. Os planos já foram aprovados e os recursos, que somam 5 milhões de reais, só poderão ser repassados após a Prefeitura realizar os processos de licitação para a contratação das empresas que executarão as obras. Em todo o país, estados e municípios com reconhecimento de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar recursos federais para ações de defesa civil. A solicitação de recursos deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID, que pode ser acessado em s2id.mi.gov.br. Para mais informações, acesse mdr.gov.br. Reportagem Gabriel Navalhas. É isso aí. E cabe à população, sociedade civil, nós da imprensa, cabe ao Ministério Público, aos vereadores, a todos, essa fiscalização de onde... para onde estão indo os recursos, na verdade, né? De onde eles saíram, a gente já sabe, tá aí. Agora, para onde, né? E onde eles serão investidos. Bem, a Câmara Municipal aprovou, na tarde da última quinta-feira, dia 4, uma indicação legislativa de autoria do vereador Gil Magno, que pede à Prefeitura o envio de projeto de lei que estabeleça benefícios e incentivos para residências e comércios que implantarem painéis solares em Petrópolis, além de atrair mais empresas do ramo de energia solar para o município, seguindo o conceito de cidade inteligente, a Smart City, que uma vez o vereador esteve aqui no programa e falou sobre esse assunto. E por falar nisso, na próxima quarta-feira, o vereador Gil Magno vem aqui ao vivo explicar direitinho, gente, o que é esse conceito de Smart City. Bem, e vou já chamar os minutos, mas lembrando que ainda hoje eu converso com a vereadora Gilda Beatriz, nós vamos falar sobre um projeto, a resolução do projeto 5.090 deste ano, da vereadora, que cria uma frente parlamentar. O que é isso? Ela vai explicar aqui para a gente direitinho. Mas agora
Eu vou pedir à produção para soltar aí os minutos que tem mais fotos, eu vou explicar o que são essas fotos e qual o pedido do líder comunitário. Pode rodar. Então, tem aí as fotos, eu vou abrir aqui o texto. Olha, o Cadu Carlos, né, ele pede o seguinte, ele pede encarecidamente ao pessoal da Condep, ao Léo França, ao agente Rodrigo Alves, que dê uma olhada com carinho para esta situação, que além de estar descendo esgoto a céu aberto, e que a Águas do Imperador também poderia estar averiguando, ver se tem a ver com a Águas do Imperador, com a Prefeitura, com a Secretaria de Obras, porque moram pessoas de idade no local. E ele fala, além de causar um acidente, tem essa questão toda aí também do esgoto a céu aberto, dessa situação super perigosa para quem mora no local. E eu já vou adiantando ao Cadu o seguinte, Cadu, a gente já encaminhou para o Léo França, ele já respondeu que vai pedir para olhar, e depois que ele falou que já ia encaminhar, na verdade, a Secretaria de Obras, porque essa parte de conserto é a Secretaria de Obras da Condep, mas ele foi solícito, respondeu, e a gente vai acompanhando aqui, você acompanha aí. E, claro, nós vamos cobrar, porque realmente esgoto a céu aberto ninguém merece e, sim, corre o risco ali das pessoas se machucarem. Bem, agora nós vamos para um breve intervalo, eu volto já já com outras notícias, já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Continuamos ao vivo com o programa original nesta segunda-feira, 8 de agosto. E para você que está precisando trabalhar, preste atenção, porque tem oportunidades em Petrópolis, isso mesmo. A Prefeitura está oferecendo em seu balcão de empregos na internet 72 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura, que eu divulgo sempre aqui, que é o petrópolis.rj.gov.br, de hoje, dia 8, segunda-feira, até a próxima sexta-feira, dia 15. É dia 15 a próxima sexta-feira, gente? Não, dia 15 é segunda, né? Bem, a próxima sexta-feira. Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do Departamento de Trabalho e Renda, DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos desde que atendam os requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações.
Bem, vamos mudar totalmente de assunto e falar de saúde, porque hoje é um dia importante, sim. Hoje é dia da prevenção e controle do colesterol. Alerta sobre a condição silenciosa, gente. Só quem já teve problema com colesterol alto e quem tem é que sabe. É silencioso, você não sente nada. O colesterol alto pode causar doenças graves, mas não apresenta sintomas e deve ser controlado com uma série de hábitos de vida. Vamos conferir na reportagem do jornalista Alan Rios. Esta segunda-feira marca a data de conscientização sobre o colesterol. O Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol, lembrado em todo o 8 de agosto, alerta para essa condição que pode resultar na principal causa de morte em todo o mundo, as doenças cardiovasculares. Segundo dados do Ministério da Saúde, as doenças cardíacas em decorrência do colesterol alto tiram 100 mil vidas de brasileiros por ano. A falta de controle pode causar diversas complicações, como cita o médico Marco Lourenço, especialista em cirurgia vascular. Entupimentos da circulação, consequentemente, a falta de circulação em diversos órgãos do organismo ou membros, né, podendo levar a AVC, falta de circulação nas pernas, com piora da qualidade de vida, dificuldade de deambulação, perda, às vezes, de membro. Outro alerta vem do fato de que o colesterol alto não traz sintomas. Ele é diagnosticado avaliando níveis sanguíneos por meio de exames, mas há muitas formas de prevenção, como levar uma vida saudável e observar o histórico familiar, por exemplo. É o que lembra Andréia Pereira, médica nutróloga e cofundadora da ONG Obesidade Brasil. Antigamente, nós achávamos que a alimentação era a causa do aumento do colesterol, só ela. Hoje a gente sabe que o colesterol aumentado tem relação com um histórico familiar, uma relação genética, tem uma relação com a obesidade, tem uma relação com diabetes, tem uma relação com a idade, principalmente nas pessoas acima dos 60 anos. Os 3 principais fatores de risco para o colesterol alto são o histórico familiar, o sedentarismo e a dieta inadequada. Estudos mostram que a atividade física ajuda a queimar o chamado colesterol ruim e a aumentar o bom. Em relação à alimentação, diminuir gorduras e carboidratos e melhorar o consumo de fibras e alimentos antioxidantes são essenciais para a prevenção e controle. Bem, vamos continuar falando do tema colesterol alto, porque hoje é o dia do combate deste problema de saúde que é silencioso e pode matar, caso a pessoa não saiba o que tem que fazer. Então, por isso que eu trouxe aqui um especialista para falar sobre o assunto. Preste atenção, porque de repente você está com colesterol alto e não sabe. Pode rodar. A primeira informação que você deve saber sobre colesterol é que sem ele você não consegue viver. O colesterol é um composto fundamental para a formação das células sanguíneas e do corpo inteiro. Ele faz parte da membrana celular, da capa que recobre a célula. Além disso, o colesterol é fundamental para a produção de várias vitaminas e hormônios dentro do seu corpo, como por exemplo a testosterona e alguns hormônios femininos. Por outro lado, o colesterol em níveis elevados pode trazer vários problemas para a sua saúde, principalmente os problemas relacionados à formação da placa de gordura no sangue. E por isso, o colesterol é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento das doenças que maior causam morte no Brasil, ou seja, infarto, derrame e todas essas coisas relacionadas a isso. O colesterol é um dos principais componentes da placa aterosclerótica, que é uma placa de gordura que se forma na parede dos vasos. Essa placa de gordura, com o passar do tempo, vai crescendo, pode calcificar e pode levar a feridas na parede do vaso. Isso tudo vai comprometer a irrigação dos órgãos, porque vai diminuir o tamanho dos vasos e também pode propiciar a formação de trombos, que podem migrar e causar problemas sérios de saúde. Por exemplo, se isso acontecer no coração, nós podemos ter insuficiência cardíaca, nós podemos ter angina do peito, nós podemos ter os infartos agudos do miocárdio, que são a principal causa de mortalidade no Brasil. Se isso acontece nas artérias do cérebro, nós podemos ter acidentes isquêmicos transitórios e podemos ter acidentes vasculares encefálicos, o chamado derrame. Para a formação dessas placas de gordura, dessas placas ateroscleróticas, o colesterol é um fator super importante, mas outros fatores também influenciam nisso, que são o uso do cigarro, a pressão arterial elevada, a
presença de diabetes mellitus, o uso de álcool, sexo, homens são mais propensos à doença aterosclerótica do que a mulher, e idade. Além disso, os fatores genéticos são importantes na formação dessas placas ateroscleróticas. Quem é de uma família onde é muito comum esse tipo de doença, está mais propenso a ter as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares do que as outras pessoas. Quando a gente fala em colesterol sanguíneo, ele é um composto que tem vários componentes dentro de si. Esses são conhecidos como LDL colesterol, o colesterol de baixa densidade, e HDL colesterol, que é o colesterol de alta densidade, que são os dois mais importantes para nós. E essas porções do colesterol têm funções diferentes dentro do nosso corpo. LDL colesterol é o colesterol ruim, é o colesterol que nos preocupa como médicos, que é que leva o colesterol produzido no fígado para dentro das placas ateroscleróticas. Por outro lado, temos o HDL colesterol, e essa faz o mecanismo contrário. Ela retira o colesterol da placa aterosclerótica e leva o colesterol de volta para o sangue. É o chamado colesterol bom. Então, ter níveis elevados de HDL colesterol é um sinal de menor risco cardiovascular. O que você pode fazer para elevar o seu HDL colesterol e abaixar o seu LDL colesterol? Além dos medicamentos, 3 outros grandes fatores podem contribuir muito para que o seu perfil lipídico fique mais adequado, que são a prática regular de atividade física, uma dieta balanceada e perda de peso. Falando em dieta, vamos lembrar de algumas coisas. Vocês se lembram a grande polêmica que apareceu nos últimos anos sobre se o ovo faz bem ou o ovo faz mal? Hoje, a gente sabe que o colesterol que você ingere, os alimentos que têm colesterol de verdade dentro da composição deles, não é tão importante assim, porque a maior parte do colesterol você produz dentro do seu fígado, a partir de outras substâncias, principalmente gorduras. Por isso que uma dieta para baixar colesterol é uma dieta que não necessariamente precisa ser pobre em alimentos ricos em colesterol, mas fundamentalmente tem que ser pobre em gorduras, principalmente as chamadas gorduras saturadas, que são as que mais vão se transformar em colesterol no metabolismo do fígado. Quais são as fontes de gordura saturada? São basicamente os produtos de origem animal, como por exemplo, a carne vermelha, pele de frango, queijos gordos e outros produtos laticínios, como por exemplo, iogurte não desnatado, manteiga, etc. e tal. Uma outra parte da sua alimentação que pode facilitar no controle do seu colesterol é o consumo regular de fibras alimentares. São as fibras presentes em vários grãos, principalmente os grãos integrais, e presente nas frutas, verduras e legumes. Uma fonte interessante de gorduras para nós seriam as gorduras insaturadas, que estão mais presentes em produtos vegetais, como por exemplo azeite de oliva e os outros óleos que a gente usa para a culinária. O consumo regular de alguns antioxidantes pode também ser bastante benéfico, principalmente os flavonoides. Esses antioxidantes têm a função de diminuir a oxidação das partículas de colesterol dentro do LDL colesterol. Essa diminuição da oxidação vai diminuir o poder desse colesterol de obstruir os seus vasos sanguíneos. Os flavonoides são encontrados na natureza em alguns vegetais verdes escuros, em frutas, em sementes, em grãos, algumas ervas e condimentos e também em algumas bebidas, como por exemplo chá, suco de uva e vinho. Além disso, o consumo regular de alimentos ricos em ômega 3, e aí nós incluímos os peixes do tipo salmão e a sardinha, pode ser bastante benéfico para o seu metabolismo lipídico. Você pode obter mais informações sobre a dieta que pode ajudar no controle do seu colesterol no site do Dr. Ajuda. Quando a gente fala em metabolismo de gordura, quando a gente fala em perfil lipídico, eu não estou falando só do colesterol e das suas porções, mas eu também estou falando de triglicérides, que é um outro tipo de gordura presente no sangue e que também está associado a um risco cardiovascular aumentado. Assim como o colesterol, os triglicérides também são provenientes de nossa alimentação, mas uma parte significativa é produzida no fígado. Altos níveis de triglicérides, acima de 150 mg por decilitro, estão
estão mais associados à doença cardiovascular. Quando esses níveis de triglicérides são muito altos, acima de 400, 500, eles podem causar um problema agudo que se chama pancreatite aguda, que é uma doença extremamente grave que pode levar a várias complicações, inclusive óbito. Para controlar o nosso triglicéride, a gente deve também consumir moderadamente álcool e açúcares, principalmente doces, pois esses estão associados a uma elevação do nível de triglicérides. As alterações do metabolismo de gordura são doenças chamadas silentes. Elas não têm manifestação clínica, elas não dão nenhum sintoma para nós médicos ou você como paciente perceber antes que aconteça a desgraça, antes que aconteça algum evento cardiovascular ou algum evento cerebrovascular. Por isso, a gente deve regularmente dosar as gorduras sanguíneas, dosar o colesterol total, as suas frações e os triglicérides a partir de uma determinada idade. Para a população em geral, a gente recomenda o início da dosagem regular de colesterol a partir dos 35 anos para homens e a partir dos 45 anos para mulheres. Este é o objetivo do canal Doutor Ajuda, é te informar. Muito obrigado ao clínico geral, Dr. José Ata, que deu uma explicação maravilhosa. Gente, colesterol alto, infelizmente, triglicérides, são doenças assim silenciosas. Então, realmente, as pessoas têm que fazer o exame para saber e se cuidar, porque pode trazer vários problemas de saúde. Bem, no próximo bloco, já está em nossos estúdios, eu converso com a vereadora Gilda Beatriz. Nós vamos falar sobre uma frente parlamentar para cuidar aí da vida. Enfim, é um assunto bem interessante. Fique ligadinho já depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Continuamos ao vivo com o programa original nesta segunda-feira, 8 de agosto. Eu converso agora com a vereadora Gilda Beatriz, de Petrópolis, porque estamos em 6 municípios, então só para frisar de Petrópolis. Vamos falar de um assunto que, quando eu recebi lá o release da assessoria de comunicação, eu falei, gente, isso é interessante, eu quero saber melhor, com certeza a população também, que é um projeto de resolução, um projeto 5.090 deste ano, que cria uma frente parlamentar para cuidar aí da vida, da família, dos bons costumes, enfim, mas o que é isso exatamente na prática? Boa tarde, vereadora, muito obrigada desde já pela presença. Boa tarde, Beth, obrigada mais uma vez por estar aqui no seu programa, para poder falar de assuntos tão importantes, né? Então, Beth, essa frente parlamentar, eu sempre crio ela em cada mandato,
Desde 2013 eu criei ela e a gente tem um ato já de resolução na Câmara, que é um ato ecumênico em defesa da vida. Então, todo dia 7 de setembro a gente tem uma missa, a vida pede independência. E agora, devido à pandemia, né, a gente não fez, e agora, esse ano, a gente está fazendo. Então, eu reativei a Frente Parlamentar em defesa da vida e da família, e a missa já vai ter novamente, graças a Deus, esse ano. Todo mundo já está convidado, 7 de setembro, 15h30, na Câmara Municipal de Petrópolis. Além desse ato simbólico, que é a missa, mas o que é exatamente? Porque quando a gente fala assim, em defesa da vida, é muito amplo. Bons costumes é muito amplo. Então, assim, o que se enquadra dentro dessas palavras, desse simbolismo com a missa do 7 de setembro? Então, Beth, a gente quer resgatar a família, a defesa da vida, né? Porque até o Tonho, da comunidade Jesus Menino, né, que é o pai de várias, né, conheço adultos, menores com deficiência, é muito lindo lá, né, o espaço. É uma casa, realmente, ele é o pai. E a gente que fez isso junto em 2013. E, assim, muitos deles que estão ali são mães que tentaram abortar, sabe? E aí eu fico até arrepiada. Agora, né? A gente começa a sentir na prática o que é. Eu fico até arrepiada porque, assim, eu tenho a Bia, né? Já pensou se eu não tivesse tido a minha filha? Olha o que ela trouxe de bom para mim, olha o que ela me ensina todos os dias, olha o que ela fez eu estar fazendo. Então é isso. E a partir daí a gente quer mostrar para as pessoas, poxa, que quando você gera, né? Tá na sua barriga um serzinho, ele tá ali, ele tá vivo já, né? E muitas vezes por tentar um aborto, porque nascem crianças com deficiência ou muitos que realmente se concretizam, né? E eu sou realmente totalmente contra o aborto, sou a favor da vida sempre, por isso que esse foi um dos primeiros atos que eu fiz em 2013 no meu primeiro mandato, e que a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar muito, né? E pensar, porque às vezes a pessoa, né, uma adolescente engravida, mas não quer ter, ela pode depois ir para adoção. Quantas mulheres tentam ter um filho e não conseguem? São muitas. Mas aí você falou de adolescente. Eu estou falando assim, adolescente, aí estou falando 9, 18, 19 anos, novinha. Não estou falando adolescente, não estou falando criança, não, estou falando assim, com 19 anos, 18, 19, meninas que ainda, tiveram relações sem pensar, que tiveram uma relação e que aconteceu, novinha, 20 anos e muitos, né? E até tem até alguns, como é que se chama, alguns programas, né, que até conversam com essas meninas novas, né, já com 20 anos, 19 anos, e dá um apoio e conversa para explicar. E muitas delas entendem e acabam tendo esses bebês e dá certo, ficam felizes, e outras entregam para adoção, porque não era o momento, não era mais assim. É a defesa da vida. Então, essa frente parlamentar é a gente poder mostrar que sempre a gente tem que lutar pela vida. Sim. É isso. Claro. E pela família, né? Porque eu fico pensando assim, a família é o bem maior que a gente tem. É a base de tudo. É a base que te gera, que te impulsiona tudo. E hoje em dia a gente está esquecendo um pouco isso, né? A gente está esquecendo de dar essa prioridade. E o mundo está muito doido por isso, porque a família é base. Né? Os filhos, você está ali, você está conversando. Eu lembro, na minha época, eu pedi a benção minha avó, a benção meu pai. Hoje a gente até hoje, quando eu chego na casa da minha mãe, a primeira coisa, peço a benção, depois abraço, beijo. Eu tenho que ouvir ela falar, Deus te abençoe. Então, eu não tenho meu pai já falecido, minha mãe, minha avó, então eu não peço mais, mas eu pedia. E assim, no ônibus, eu estava no ônibus, eu levantava quando tinha uma pessoa com deficiência. Nem existia lei do Nem idoso, existia lei nenhuma, uma pessoa grávida, sabe? Hoje em dia a gente tem que brigar pelas leis e mesmo assim não obedecem. Sim. Então, a gente vê essa frente parlamentar, vem o quê? Para a gente poder mostrar a importância da família, a orientação da família desde pequenininho, né? Porque desde pequenininho que a gente cria essa base. E com certeza lá na frente a gente vai ter o fruto quando eles estiverem maiores. Então, a ideia sempre da frente é a gente discutir a defesa da vida, a família, a importância do respeito, respeito aos pais, às mães, às pessoas. Verdade. Muita gente fala assim, o mundo está perdido, o que será dos meus filhos nesse mundo? Mas é o contrário, gente. Nós temos que preparar nossos filhos para que o mundo lá na frente seja melhor, porque quem faz o mundo são as pessoas. Sim, sim. O mundo, ele não é a árvore que vai fazer o mal, não é o rio, não é a natureza tudo pensa. O próprio homem é que vai destruindo tudo, é que vai degradando tudo.
um vai machucando o outro, ferindo o outro. Então, nós temos que preparar seres humanos para deixar para esse mundo, né? Sim, Beth, e aí até já a gente indo contra a violência, né, contra as mulheres, né, que a cada 12 minutos uma mulher sofre uma violência. A gente em casa, quando tem filho homem, né, a gente tem que ensinar ele a respeitar as mulheres. Aí entra os valores da família. Isso. Os valores, eu sempre ensinei meu filho, pô, meu filho hoje ele está namorando, deve casar ano que vem, mas assim, sempre respeitou muito, porque a gente passou esses valores para ele. Eu falava, meu filho, olha, se você não quer namorar, fala, respeita, termina, não, sabe? Com carinho, com respeita. E isso você passa desde pequenininho. Ele via isso dentro de casa, o respeito, né? E isso é muito importante. E as próprias mulheres a gente também tem que ensinar. As meninas pequenininhas ensinar o quê? Que ela tem que ter alguém na vida dela que ame ela, que respeite ela, senão ela vai ficar uma adulta, quando a gente vê muito hoje em dia. As mulheres estão aceitando muito pouco relações de migalha. E mulher não pode aceitar migalha, não aceitem, pelo amor de Deus, corram atrás, se tratem, tratem sua autoestima, seu empoderamento. E com isso as mulheres estão sofrendo muito e elas aceitam pouca coisa e muitas delas vão para o relacionamento abusivo, que depois se torna uma violência também, né? É porque assim, a gente fala que vive a cultura do Brasil, a cultura latina é muito machista, mas a própria mulher é assim. Porque quando ela tem filhas e filhos, ela fala, não, as filhas vão lavar a louça, os meninos vão jogar bola. E não é isso, né? É isso que todo mundo tem que colaborar. Se você mora numa casa, todo mundo usa o banheiro, todo mundo usa a sala. Então, quarto, cada um arruma o seu, as partes comuns todo mundo ajuda, o marido, a mulher, o filho, a filha. Tem que acabar com esse negócio de só a mulher limpa. Não existe isso. Antigamente fazia sentido, porque o homem ia buscar o sustento. Sim, a mulher ficava o dia inteiro dentro de casa. Ela tinha que ter uma ocupação, né? Senão, imagina, ia ficar o dia inteiro fazendo o quê? Vendo novela? Não, ela tinha que fazer, né? E nessa época que eu estou falando, nem novela tinha, porque eu não tinha nem televisão. Estou falando de muito antigamente, que a mulher não trabalhava fora. Então, claro que ela tinha que cuidar da casa, porque ela tinha que ter uma ocupação. Senão ia ser o contrário, ia ficar tudo nas costas dos homens. Imagina, o homem trabalhou, todo sustento, ainda tem que arrumar a casa? Não. É uma divisão, Era uma divisão justa. Só que na sociedade que a gente vive, a mulher trabalha, o homem trabalha. Se os dois não colaborarem, alguém vai ficar carregando o fardo maior. E o relacionamento acaba que não dá certo. Acaba que pesa mais para um do que o outro, começa a infelicidade, começa as grosserias. Então, porque alguém ali, a própria mulher, ela não aguenta. A gente faz jornada tripla, né, Beth? É. A gente trabalha hoje em dia com a mulher, que na maioria das mulheres trabalha, porque precisa, né? Hoje em dia é tudo muito caro, hoje em dia você tem que pagar as coisas. Então, e a mulher quer também, porque ela quer também fazer coisas para ela, sentir, né, ter o objetivo, ter as metas, né? E o que eu falo, a mulher pode ser o que ela quiser. E a gente ainda sofre um preconceito muito grande. Hoje em dia, tem mulheres que estão em cargos que homens estão e que ganham menos do que o homem. Olha que loucura! Então, é isso que a gente tem que pôr, né? Eu sou a presidente da Casa, da Câmara, da Comissão, né, em Defesa das Mulheres, né? Por quê? Porque eu sou a única mulher lá. E a gente tem que começar a mostrar isso, que a mulher, ela, aos poucos, a gente tem que mudar esse papel, tem que ter esse equilíbrio, né? E uma coisa puxa a outra. E a família, lá atrás, né? A família é o começo de tudo. É quando você está com seus filhos, está pequenininho, você vai orientar, né? Porque a gente orienta. E a partir daí, quando eles forem adultos, eles vão estar sendo um reflexo do que foi ensinado pelos pais e pelas mães. É verdade. Você trabalha muito projetos para esse lado que atende as pessoas especiais e tal, mas... E aí você foi dando a continuidade com projetos para família, violência contra a mulher. Mas o que você vem colocando que tem despertado as pessoas em Petrópolis, você como vereadora, que você tem colocado mais assim, que tem despertado, porque a gente vai acompanhando assim, a assessoria vai mandando muitas coisas, então, aos poucos, você abriu um leque maior, né? Sim, aos poucos a gente vai, porque assim, eu falo que eu sou uma legisladora, que eu entrei pelas pessoas com deficiência, né, que é uma bandeira número 1 por causa da minha filha, mas acaba que você não, o que chega de denúncia, o que chega de ideias, a gente vai trabalhando em tudo, né, que é o que o legislador tem que fazer. E acaba que eu atuo em vários focos também da causa dos animais, eu sempre, né, tenho pontuado muitas coisas em relação aos animais, né, a gente poder
ter a castração, que é importantíssimo. A castração não pode ela vir só uma vez ou outra, ela tem que ser sempre, porque senão é enxugar gelo. Tem que ser não um resolve. Até porque os bichos E é um problema de saúde pública e também a gente o quê? A gente vai proteger muitos animais que estão na rua e que não vai, daqui a pouco, você fazendo a castração sempre, a gente diminui os animais que estão na rua, né? Então, isso é importante, né? Tanto que quando teve as charretes, né? Eu que fui a presidente da Frente Parlamentar contra a Tração Animal, eu que fui a primeira a levar isso na Câmara, a questionar que a tradição é bom, fica, a tradição é ruim, acaba. E eu lembro que foi um embate. Não, nós fizemos até um debate aqui na época, lembra? Foi um embate, lembro, você acompanhou, vim aqui algumas vezes. E acabou que a gente fez o plebiscito e eu fui a presidente da Frente Parlamentar, pois os protetores foram juntos, a própria população, sabe? E 117 mil votos e acabou, porque podia ter, como está começando até agora, a charrete elétrica, sem um animal. E deu certo. Então, eu acho que é isso, né? O legislador ele tem que ter a visão do que é bom, do que é ruim, e você está ali, né? Porque nós somos as vozes da população, né? Eu estou aqui representando a população de Petrópolis, independente de quem votou em mim ou não. Quando eu chego no cargo, né, de vereadora, eu estou o quê? Eu estou representando o papel e estou sendo a voz de quem não consegue falar. Então, eu tenho que representar. Você falou aí da violência à mulher. A gente está no Agosto Lilás, né? O quê? Nós estamos no Agosto Lilás. Sim, estamos no Agosto Lilás, isso mesmo. O dourado, que é da amamentação, e o lilás, que é o combate. Por isso até que aí eu falei, aí você está puxando o Agosto Lilás, que é importante a gente trazer esse tema para reflexão. Porque a gente só fala muito, Beth, quando já aconteceu a violência. Aí tem todos os trabalhos com o CRAM, tem vários, né, trabalhos, mas o que a gente tem que fazer para prevenir? E aí que eu falo aí, isso desse trabalho de quê? De empoderamento das mulheres, de começar a ir nos colégios já, que eu acho que o colégio é ótimo, para você já começar a mostrar base, né? Essa base de estar mostrando. Porque a mulher, quando entrar no relacionamento, ela já vai perceber, nenhum homem chega e já bate. Ele vai aos pouquinhos, sabe? Ele vai subindo o degrau, aumenta a voz, se mete na roupa, começa a afastar a família. E se a mulher for permitindo, ele vai subindo o degrau. Se não permitir, ele também vai embora, porque essas pessoas elas só aceitam um relacionamento assim. Elas não aceitam uma mulher que vai virar e vai falar, não, aí já não quer, não interessa. E a própria mulher, se ela já tiver noção, ela já fala, eita, opa, vou embora, esse homem não é para mim. Então, a gente tem que trabalhar muito, eu tenho falado isso muito, né, como presidente da Comissão das Mulheres. Tem que começar no ensino infantil, a criança, ela aceita muito melhor. Sim, desde pequenininho, você já começar a mostrar, e até para os meninos. Sim. Porque eles estão ali também, desde pequeno, para poder eles entenderem que, às vezes, muitas vezes, infelizmente, o que acontece na casa deles não é o que eles têm que repetir como padrão. Então, a gente vem aí, tem isso, tem projetos também vindo em relação a isso, para a gente fazer esses trabalhos dentro do colégio. A gente está falando de mulher, então vou aproveitar aí o gancho. São 15 vereadores, só você, né, a única do sexo feminino, vamos colocar assim. Uhum. E como você se sente ali nesse ambiente? Beth, olha, eu queria muito que tivesse mais mulheres, porque esse equilíbrio é muito importante. É importante a gente ter nas políticas públicas mulheres, porque o máximo que os homens façam, eles não sentem o que a gente sente. Então, na realidade, o meu olhar é diferenciado por eu ser mulher. E, às vezes, você tem embates porque o homem não consegue alcançar o que a gente está falando. Uma Câmara com 15 vereadores não teria como ter aí meio a meio, porque sempre daria 8-7. Sim, mas pelo menos tivesse 5. Umas 5 mulheres, você já pensou que beleza? Olha, que maravilha. E isso, aos poucos, a gente tem que mudar isso também. A gente tem que mudar, né, isso porque vem cultural de ter mais homens, mas isso está mudando. Cada vez mais mulheres estão querendo entrar na política. Você acha que as mulheres têm medo do embate? Porque é bem complicado, né? Não, fácil não é não. Mas eu acho que tem mulheres que têm um perfil mesmo, sabe? A mulher que se quiser mesmo e ela vê aquilo como meta, ela tem que acreditar. E tem outras que às vezes é porque não é bem aquilo que elas querem, né? Porque não é fácil, realmente não é fácil. Aí ela desiste, né? Então, mas eu acredito que isso está mudando. Aos poucos, eu acho que a gente vai conseguir essa mudança. Eu já tenho visto muitas mulheres que estão aí, quase chegaram. Então, eu acho que daqui a pouco a gente muda isso. Eu não te chamei para isso, mas a gente tem ainda aí uns 10 minutinhos, se você permitir. 2 temas muito polêmicos em Petrópolis, que foi a questão das tragédias
e como está sendo usados os recursos. Isso é uma polêmica. A outra polêmica, a gente sabe que não é o que você atua, mas você está lá, né? A gente sabe que o presidente da Comissão de Transporte é o Júnior Coruja, inclusive já veio aqui, o Yuri que acompanha. Mas, assim, como legisladora, você tem sua visão, você está lá. Então, assim, falar rapidinho desses dois temas que são polêmicos, porque afetam diretamente a vida, né, do petropolitano, de quem vive aqui, independente de ser petropolitano, se ele vive aqui, trabalha aqui. A questão de como estão sendo usados os recursos, não sei se você está acompanhando isso aí, e depois falar rapidamente sobre essa questão do transporte, que é bem complicada aqui na cidade. Então, eu sou relatora da comissão que tem na Câmara de Retomada do Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura. Isso eu nem sabia. Também sou. E o que acontece? Beth, falta transparência. Você pede os documentos, não vem, sabe? E eles têm um prazo para apresentar? Tem um prazo. Aí a gente pede novamente. Mas eles estão no prazo? Então, a gente está pedindo novamente, mas o próprio portal da transparência não está transparente. Sim. O próprio governo fala que os dados lá não estão corretos. Mas por quê? Porque a gente teve até uma agora, né, que foi a da outra comissão da transparência, e foi relatado isso no relatório, que ainda vai ser votado pela comissão. Mas, assim, eu vejo que falta essa agilidade de colocar... Qualquer um quer olhar, quer entrar e quer ver onde está sendo gasto o dinheiro público. E, infelizmente, isso não acontece. Demora, não entra. E isso é muito ruim. Vocês têm cobrado? Tem. Eu estou perguntando isso porque eu recebo, sempre que vem um vereador, independente qual seja, a população começa a mandar mensagem. Eu ainda nem olhei aqui. Se bobear, já tem. Porque eu sento o vereador e começa as mensagens. Sempre a mesma cobrança da população. Por que os vereadores não estão cobrando para onde estão indo os valores? Hoje mesmo eu falei aqui no primeiro bloco, você devia estar em trânsito, não viu? Que o MDR e a Defesa Civil Nacional investiu aqui 10 milhões e que o dinheiro, o valor está sendo aplicado. Mas, claro, eles exatamente onde lá o governo federal não sabe, eles já passaram dinheiro. Então, cabe aqui a sociedade civil, a imprensa, o Ministério Público e os vereadores cobrarem isso. Isso, eu cobro, Beth, eu cobro muito. Eu cobro e cobro muito porque não é justo. Antes mesmo da tragédia eu já cobrava, mas sempre a transparência nunca existe. Aí tem que denunciar, tem que estar em cima, porque tudo demora. E agora, mais do que nunca, que é muito dinheiro que está chegando, tem que ter essa transparência. Não pode não ter. Então, com certeza, eu estou cobrando e eu estou achando que a gente tem que estar muito, muito em cima disso, porque é um momento que é muito... Ninguém queria, né, que tivesse acontecido isso em Petrópolis, está acontecendo. A gente tem que retomar nossa cidade. A gente sabe que daqui a pouco as chuvas estão chegando novamente e está tudo muito devagar. Essa é a grande realidade. Tem bairros que ainda estão com cara de tragédia. Beth, porque as pessoas passam e veem... Você chegou a visitar algum bairro? Todos. E, olha, tem coisas assim, absurdas acontecendo. Olha, a 1º de maio, Castelânia começou a obra do Estado, mas lá para cima tá perigoso. Aí tem o Quitandinha, que aquela parte ali da Batata James que está sendo feito pelo Estado, as ruas de cima, que tem até o Colégio de Andira Bourdion, mais para tem que ser feito urgente alguma coisa. Porque está sendo feita uma obra embaixo, mas se em cima não for, desce tudo outra vez. Olha, eu estou pontuando. Quem vê sabe que eu oficio, eu comunico, eu denuncio. Porque não adianta fazer a obra só no lugar que a população vê. Porque a população que mora nas comunidades, nos bairros... turista, né? Só o turista. E aí, isso é justo? Não é, né? Então eu falo que assim, porque eu falo que eu vou falar o que é verdade. Eu não vou ficar falando mimimi, comigo nunca existiu isso. Então eu falo. E eu tenho andado muito e está me preocupando muito. Outra coisa, Beth, que está me preocupando é que a gente vê a limpeza das casas, sabe? Que critério está sendo feito para isso? Por exemplo, na Rua Uruguai eu briguei muito, foram lá, limparam, né? E houve até uma morte ali na Rua Uruguai. Aí foi feita a limpeza, né? Agora na parte de baixo, onde tem, sabe, mãe com filho pequenininho, com rinite que já parou no hospital, não limparam. Qual o critério? Sabe? E eu estou questionando isso, estou oficiando, porque isso é muito sério. Sabe, eu fui na Castelânia, uma casa com 10 homens da Condep, e outro embaixo, o senhorzinho pagando, sem condição nenhuma, financeira.
sabe? Mais um na frente também. Então, que critério é esse? Quem é que pode fazer a limpeza numa casa e quem é? Eu quero saber. Porque não é justo, a gente tem que ser para todos. Se você conseguir a resposta, manda aqui. Eu mando, então a limpeza tem que ser. Vamos ver o que eles vão responder. Mas para mim tem que ser, se você está numa rua que caiu, né, tá todo mundo ali, sofreu outra. Então, vai ter que limpar de todo mundo. Se a Condep entrou ali, ela tem que limpar de todo mundo. Então, como que ela escolhe? Como é que é o critério isso? Então, eu estou questionando. Então, com certeza, eu estou acompanhando isso e de olhos bem abertos. Porque a gente precisa mesmo, porque daqui a pouco chega o final do ano, e aí? E antes de encerrar, a gente não poderia deixar de falar, tem uns minutinhos aí, sobre o transporte público, toda essa questão da passagem que é cara, da frota 100% que não voltou, o doutor Jorge Martins já bateu o martelo e as empresas não acataram, dessa questão também da dupla função. Dupla função. Inclusive, eu recebi aqui já o presidente do sindicato e o vice-presidente eu recebi também aqui na sexta-feira. Enfim, então, assim, como legisladora, como você vê, como acompanha isso, essa situação? Olha, um absurdo, né? Tipo assim, são vários. Eu cheguei até ir para a rua, já fazer movimento fora essas empresas de ônibus. Porque o que acontece? Ela tem um contrato, né? Da Cascatinha acabou. A Petrolita ainda está funcionando, que são as que mais a gente tem reclamação o tempo inteiro. Se você tem uma passagem caríssima, que já é um absurdo, você, no mínimo, você tem que ter um transporte limpo, um transporte que não quebre, um ônibus novo. É o mínimo, né? Só que é reclamação, é o tempo todo, como você deve receber aqui, ônibus quebrado, ônibus quebrado. Então, se a empresa ela tem que cumprir o que está no contrato. Isso é muito sério. Então, ela tem que fazer o que está ali. Ela não está cumprindo. E quem está sofrendo? A população. A gente até entende que quebrar, que uma máquina, que alguma coisa mecânica, tudo acontece. Uma vez, mas eventualmente acontece. Eventualmente, não pode ser diário, não. Às vezes a pessoa quebrava o de 8 da manhã e aí chegava outro para substituir, esse que substituía andava 2 ruas e quebrava. Assim, as pessoas provando com vídeo. Sim, sabe? Eu tenho, direto. É bem complicado. Então aí eu tenho. E aí veio isso agora da dupla função. Petrópolis tem uma topografia que não permite isso. Se a gente pegar, né, um local que é tudo, né? Tudo que não tem morro, até eu falaria que ok, mas Petrópolis é muito perigoso. Como que o motorista vai fazer isso tudo sozinho? Não tem. Explicou aqui o motorista, que é o vice-presidente do sindicato, foi motorista há muitos anos, agora está aposentado. Ele explicou aqui, por A mais B, que não tem como. Não tem, eles querem. Então, que história é essa? As empresas estão achando que elas mandam aqui, que elas fazem o que querem? Não pode. Então, isso tudo a gente tem que estar brigando, porque isso daí é perigoso para o motorista, perigoso para quem está dentro do ônibus. Aí eu fico pensando, vamos esperar acontecer uma fatalidade para depois voltar atrás? Você é aqui de Petrópolis mesmo? Não, eu vim para aqui com 3 anos de idade. 3 anos. Então você é petropolitana. Eu estou aqui há 20 anos, eu me acho. Eu sou. Com 3 anos de idade já sou. Você é petropolitana. Sim. Então você deve conhecer a lenda urbana que tem em Petrópolis. Acredito, porque eu estou aqui há 20 anos, eu conheço essa. É lenda urbana, tá? Não estou dizendo não estou dizendo que nenhum vereador nunca fez, nem que faz. É uma lenda urbana. Reza a lenda urbana que os vereadores, né, recebiam dinheiro das empresas de ônibus para nunca mexer com elas. Essa lenda eu conheço há 20 anos. Você está aqui há mais tempo. Você já ouviu falar dessa lenda? Já ouvi falar também dessa lenda. Mas, tipo assim, eu tenho me posicionado, Beth, assim, eu não tenho nada com empresário de ônibus. Eu tenho com a população de Petrópolis. Então, eu estou radicalmente, tenho conversado com as pessoas. A empresa tem que se adequar. Se ela não consegue se adequar, e aí? Ela continua ganhando R$5, você continua pagando e você não tem o seu serviço prestado? E agora também com dupla função, quer dizer, fazendo que o motorista trabalhe mais, vai ganhar a mesma coisa e correndo risco. Que história é essa? Então isso é muito sério. Então realmente a gente tem que se posicionar, a gente tem que se posicionar contra e a gente tem que ter um transporte digno em Petrópolis. Porque está difícil, né? Então, realmente, tem que cobrar as empresas de ônibus que façam o seu papel. Então, eu tenho falado muito isso, tenho discutido muito, tenho ido para a rua, tenho falado com as pessoas, porque é isso que eu te falei, Beth, eu trabalho no que vai chegando as demandas. E é muita denúncia o tempo todo. Em relação ao ônibus, a quebra, é o tempo inteiro. Se eu for todo dia falar das denúncias, quem ligar, a pessoa assistir hoje, vai assistir amanhã, vai achar que é reprise. E outra coisa... Até entendendo, não é reprise. Ontem eu não estava com essa roupa, não é reprise. Porque é tudo tão parecido, que todo dia quebrou.
que parece que é reprise da Não, notícia. aí você recebe isso o tempo todo, você deve receber também de médicos que não tem nos PSFs, o tempo inteiro. Coisa. Então, a gente já está, parece que consta, os que eu já visitei, vários 100, tá? Mas parece que são 26 postos. Como 26 postos? Peraí, agora eu não tenho essa denúncia toda não. Olha, 1 minuto para acabar, então vou ter que marcar outro dia para você me trazer essas denúncias aí, porque aí realmente... Não, eu estou encaminhando. Essas eu não tenho. Eventualmente a gente fala, olha, fui no posto, não tinha médico, mas assim, isso tudo não. Não, muitos, eu tenho ido, muitos, e assim, Caxambu, Brejal, se eu for falar, são muitos, são 26 postos. Consta, parece que são 26. Eu já fui, mas são muitos. E a denúncia o tempo todo, todos que eu fui, não tinham. Que história é essa? Como? Eu até comentei, eu falei, não acredito. A população, o que está acontecendo? Eu recebi uma denúncia na UBS Itaipava, fila, 5 horas da manhã, enorme, para marcação. Aí eu fui lá, de onde o senhor é? Ah, sou do Moreno, da onde? Quitandinha, da onde? Sabe por quê? Porque não tem o médico, aí como a UBS é porta aberta, aí a UBS Itaipava, por exemplo, ela tem todos os médicos, tem os atendimentos, aí as pessoas vão para lá. Sobrecarrega lá, que faz um trabalho legal, mas eles não têm condição. Tem uma hora que fala, fechou a agenda. Aí a pessoa que ficou na fila horas, volta para casa. Pô, Beth, isso é uma injustiça. Verdade. Isso é uma injustiça e eu tenho cobrado muito. Esses médicos, eles têm que contratar os médicos para estarem nos locais dos postos de saúde, que a maioria são PSFs, tem médicos. Verdade, vou ver isso direitinho. O tempo já também. acabou, porque Veja, tem que entrar o jornal do Correio da Manhã. Muito obrigada. Obrigada, pela Beth. presença, disponibilidade. E aí, no outro momento, a gente vai falar sobre essa denúncia. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.